derramaram muito sangue, que fizeram muita maldade, né? E por isso também o direito de primogenitura foram tirados deles. E logo em seguida vem Judá. Versículo 8. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, meu filho, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Então, o direito de primogenitura foi dado a Judá. Tanto é que, se você for lá na genealogia de Jesus, você vai ver Abraão, Isaac, Jacó, Judá. Então, o Senhor, o Messias, viria então da descendência de Judá, e não de Rubens, que, como era o primogênito, deveria vir por Rubens, mas porque os direitos foram passados, caiu em Judá. Por isso que fala que Jesus é o leão da tribo de Judá, porque aqui no versículo 10 fala: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Então aqui está fazendo uma menção do Messias. E logo depois disso, de abençoar todos os filhos dele, Jacó morre. Versículo 29. A seguir, Jacó deu-lhes essas instruções: estou para se reunir aos meus antepassados. Sepulta-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita, na capela do campo de Macpela, perto de Mandé, em Canaã, como Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados aos hititas. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Então, o mais interessante que mostra aqui é que nessa caverna estavam sepultados Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, e Jacó sepultou ali Lia. Ele não sepultou a Raquel ali, ele sepultou a Lia. Por quê? Porque é a primeira mulher. E foi através de um filho de Lia que veio o Messias, que é Judá, filho de Lia. Alguma pergunta? A Lia era desprezada. E aí no final das contas foi valorizada. Deus honrou ela. Então, depois disso tudo, os anos se passaram, e logo José também morre. Então, aqui no versículo 24 do capítulo 50, diz assim: antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervir em favor de vocês, leve os meus ossos daqui. Então, José já profetizou de que Deus iria vir e tirar eles daquela terra, e quando isso acontecesse, para não deixar os ossos dele para trás, para levar. Alguma pergunta sobre Gênesis? Eu acho que esse livro, Gênesis, porque eu acho que esse Gênesis é só um, desse tempo. Mas quando ele vai até o capítulo 50, muita história. Então, às vezes ele tinha assim. São tantos personagens, tantos nomes, que por isso que aquele que se converte não é aconselhável mandar iniciar a Bíblia de Gênesis, porque ele vai desistir. Porque é muito nome, muito acontecimento, muita coisa, e ele fica perdido. Então, é muita informação, então eu fico confuso, desorientado, então não é legal mandar iniciar de Gênesis. José profetizou que quando o povo de Moisés deixar o povo, levaram os ossos. Moisés profetizou, José profetizou
profetizou que Deus um dia ia tirar o povo de lá, e quando isso acontecesse, para não esquecer de levar os ossos dele. Levar. A gente vai ver depois. Então, entrando em Êxodo, aqui no capítulo 1 fala que entrou um líder, né, um faraó, que nada sabia sobre José e o que acontecera, né, e esse faraó, ele viu que o povo hebreu, ele crescia numerosamente, se tornava forte e poderoso. Então, com medo do povo, né, se reunir com seus inimigos e lutarem contra ele, aí o que o faraó fez? O faraó, né, fez com que o povo se tornasse escravo e tornar a vida desse povo amarga, de tanto trabalho, né, de tanta coisa que eles tinham que fazer. Mas quanto mais, né, o faraó oprimia, né, o povo hebreu, mais eles cresciam e se fortaleciam. E aí o que o faraó fez? Ele chamou as parteiras, né, e pediu para as parteiras matarem todos os meninos que nascessem. E as parteiras, por sua vez, não obedeceram, deixando os meninos nascer. E Faraó manda matar todos os meninos, né? Manda jogar os meninos no Nilo. Né? A gente vai ver essa mesma cena se repetindo lá com Herodes, na época de Jesus, quando ele manda matar os meninos também. Né? Então, Faraó aqui, ele é um tipo de anticristo, né? Assim como Herodes também foi um tipo de anticristo. Então, entrando aqui no capítulo 2, vai falar assim: o homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Né? Então, aqui fala, né, da mãe e o pai de Moisés. Então, muitos pensam que Moisés era da tribo de Judá, e não é. Ele era um levita. Tanto é que o sacerdócio começou com Arão, irmão de Moisés, levita. Né? Então, vendo ela que ele era formoso, né, que ele era especial, que ele era bonito, ela escondeu ele. E quando viu que não podia mais esconder, ela, né, colocou ele dentro de uma cesta e pôs no rio, né, e a irmã dele, Miriam, foi seguindo até que a irmã do faraó achou ele e colocou ele no nome de Moisés, que significa tirado das águas. Aí Moisés, né, quando ele cresce, ele vê aquele povo oprimido, ele vai, né, um dia lá, tenta defender, acaba matando um egípcio, e disso ele foge. Gente, eu estou correndo com Moisés porque é uma história muito conhecida. Então, se vocês quiserem que eu entre em detalhes, tá, é só falar. Né, e aí ele fugiu, né, e se tornou pastor de ovelhas, né, e se casou, né, com Zípora. O pai dela também era um sacerdote naquela época, chamado Jetro, e ele começou ali a criar ovelhas, até que um dia, né, uma das ovelhas se perdeu, ele foi atrás e nisso ele encontrou uma sarça, né, que é a famosa história da sarça ardente, onde ele encontra Jesus, encontra Deus, e Deus vai conversar com ele. Né, então aqui no capítulo 3 de Êxodo, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então, aqui a gente vê Deus chamando Moisés 2 vezes: Moisés, Moisés. Então isso dá uma impressão de que Jesus estava se apressando para falar com ele, porque Moisés estava se aproximando. Então dá a entender que se Moisés tocasse naquela sarça, ele cairia morto, porque Deus estava presente ali. Então
cuidado, fique em alerta, né? Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você pisa é santo, né? Então quem está falando com você é o Deus, né? E hoje a gente vê aí muitas igrejas, muitos crentes, né? Muitos crentes por aí exigindo coisas de Deus, né? Determinando que tem que ser assim. E a primeira coisa que Deus falou para Moisés foi: tira a sandália dos teus pés, que o lugar onde você está pisando é santo. Então, tem muito crente por aí que chega diante de Deus com uma arrogância cheia de si mesmo, né? E aí a gente lembra daquela parábola lá, né? do fariseu e do publicano, né? O publicano se humilhou diante de Deus, o fariseu estava lá batendo no peito, dizendo que não era como o publicano, e fala que o publicano saiu de lá, né? Restaurado, diferente de como entrou. Você fala de poder, né? O poder de você entrar na mensagem, né? Poder levantar, pensando no universo, e o universo é tão poderoso em energia, por exemplo, o Sol, tem muita energia, até que 10 minutos de Sol, se você calculasse 10 minutos de Sol, daria energia para o ano inteiro do que a gente consome na Terra. Fazendo essa análise assim, porque às vezes a gente não tem ideia da dimensão, se você levar só para o universo, conhecido por Hubble, pelo telescópio, Sol, pensando em questão de toda a Terra, isso está ficando a Terra. Mas se quando eu colocar mais de ozônio, literalmente energia do Sol. Então assim, a gente está falando, o ser humano não consegue ver os limites do universo. E Deus está em tudo. Né? Deus está mantendo essa orquestra que é o universo funcionando, a vida funcionando, e a gente não se dá conta. Nem coloca nossas vidas em total dependência, porque a gente não consegue ver. Aí eu fiquei, quando você falou da sarça, eu fiquei imaginando, pô, o universo inteiro, mais que o universo concentrado numa árvorezinha, porque Deus estava ali. Então era muito surreal, assim, muito difícil até de imaginar. Mas Deus tinha que se fazer presente naquele momento. Muito doido. E o que mais me chama a atenção é que a gente vê quando Deus fala até aqui, quando Deus falava com alguém, a pessoa imediatamente ia e fazia. Aqui não, aqui Moisés vai discutir com Deus e até chegar a falar para ele: envia outro. Né? E aqui Moisés fala, aí chegando lá, eles vão falar que Deus é isso. O que eu vou falar? Qual é o seu nome? Né? Aqui no versículo 14 diz: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a você. Né? Então a gente vê essa mesma identificação lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 28, quando Jesus disse assim: então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. E de novo ele vai repetir. Aqui no versículo 58, respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Ele é tudo. Porque se ele falasse assim: eu sou o Deus que criou os céus e a terra, o povo iria adorar o céu e a terra. Eu sou o Deus que criou o homem. Aí o homem ia se achar, né, endeusado. Eu sou o Deus que criou. Esse eu sou, tira uma coisa da limitação também. Porque abrange tudo. Esse que fala assim: eu sou o Deus que criou, por exemplo. Ele só morre, então é limitado aquilo. Então esse eu sou que está por aí, tira o limite de uma coisa. Porque também o Egito, eles adoravam vários deuses. Se você for lá nos deuses da mitologia egípcia, são muitos, que eu estava estudando para poder trazer para hoje, são muitos. Então eles poderiam pensar: eles adoram, por exemplo, o Deus Sol. Aí Moisés podia dizer: Deus, né, ele é o Deus que criou o Sol.
Ele é o grande eu sou o Deus que criou o sol, eu sou o Deus que criou a vaca, por exemplo, eles adoravam a vaca, eu sou o Deus que criou o Nilo, então eu sou tudo isso. E também tem a situação da fé, né? Assim, eu sou, você tem que crer naquilo que Ele é. além da nossa compreensão, a gente tem que ter a fé no imaginário Exatamente. Né? Então aqui ele vai discutir, não quero não. Aqui no capítulo 4, versículo 10, ele fala assim, disse porém Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem, disse o Senhor. Quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vai, e estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu, porém, Moisés, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. É o único que eu vi que ouve e não vai fazer imediatamente, né? Os outros falam, nem questiona e já vai. Ele não está aqui questionando, pedindo para Deus enviar outro, porque ele não era ruim para falar. Mas Moisés só superou Jonas, né? Aqui no versículo 14 fala assim, então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Então Jesus, ele fica tanto assim, Senhor, não quero não, e outro, que Deus se ira com ele, né? E aqui, né, diante disso, ele não teve mais escapatória e foi, né, se apresentar ao faraó. E quando ele foi se apresentar ao faraó aqui no capítulo 5, né, o faraó diz, eu quero levar o povo para adorar a Deus lá no deserto, né, e eu estou aqui pedindo permissão. Aí o faraó fala, eu não conheço o seu Deus, o povo não vai. Então, a partir do momento que ele fala isso, eu não conheço... Não, já é o filho. Já é o filho. Não é o mesmo, não é o mesmo que... Como se fosse o irmão dele, né? Era. Não é o mesmo que Não, porque quando Deus aparece para ele na sarça, fala que os inimigos dele já haviam morrido. Então dá a entender que aquele faraó naquela época já havia morrido. Então aqui quando o faraó fala, eu não conheço o seu Deus, agora Deus vai mostrar para ele quem é Deus. E com isso entra as pragas, né, que é a nossa lição de hoje, finalmente. Então vamos aqui no Êxodo capítulo 7. Antes de entrar na primeira praga, eu quero mostrar para vocês o primeiro milagre de Deus diante de Faraó. Êxodo capítulo 7, a partir do versículo 10. Então Moisés e Arão vai se apresentar a Faraó. Moisés e Arão dirigiram-se ao Faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do Faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. Então, esse foi o primeiro milagre de Deus diante de Faraó. Gênesis capítulo 7, agora versículo 11. Êxodo 7, versículo 11. O Faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e essas se transformaram em serpentes. Então aqui a gente vê também o primeiro milagre de Satanás. Então, o primeiro milagre de Deus, o primeiro milagre de Satanás. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração do faraó se endureceu e ele não quis ouvir a Moisés e a Arão como o Senhor tinha dito. Então a gente vai ver aqui que Satanás vai ali, tentando lutar juntinho com Deus. Então aí vem a primeira praga. Versículo 19. Disse o Senhor a Moisés, diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra.
Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Então, gente, a primeira praga foi sangue. Ele transformou o rio Nilo em sangue. E nisso, Deus combateu muitos deuses, mas eu só peguei 3 de referência. O primeiro é o Quinum, que é o guardião do rio Nilo, né? ou o regulador das águas do rio Nilo. Então ele era um deus adorado pelos egípcios. O segundo era Rapi, que ele era um espírito do Nilo, então ele personificava as águas. Também eram adorados pelo egípcio. E o Osíris, né, que era um deus que dizia que o seu sangue era o rio Nilo. Então eu peguei esses 3, mas tem muitos deuses referentes ao rio Nilo que os egípcios adoravam naquela época. E aqui no versículo 22, mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor lhe tinha dito. Então aqui os magos, né, os feiticeiros, foram e fizeram a mesma coisa. Então a gente vê o segundo milagre de Satanás. Segunda praga. Êxodo capítulo 8, versículo 5. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Né? Então, nessa segunda praga, Deus combatia outros deuses, que eram chamados de Het, que era uma deusa que tinha um aspecto de rã, e era chamada Deus da ressurreição, e também era adorada pelos egípcios. Né? Então eles adoravam rãs, né? Uma deusa que tinha cara de rã, e Deus fez subir rãs por toda a terra do Egito. Versículo 7. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. A gente vê o terceiro milagre de Satanás. Então, Satanás está ali, né? Lutando junto. Alguma pergunta sobre essas pragas? Então, muitos estudos. A Bíblia não fala quanto tempo durou as 10 pragas. Alguns acreditam que foram um total de 50 dias para a realização de todas elas. Mas não tem como a gente afirmar, porque a Bíblia não dá. Cada teimosia e mandar uma praga. Cada teimosia e mandar uma praga. As pragas, quando está com sangue, está vazando ao mesmo tempo ou parou o sangue e foi assim? Faraó e começa outro, porque aqui a gente vai ver que Faraó manda chamar Moisés, ora para o Senhor, para que essa praga cesse, aí eu deixarei você ir. Aí Moisés ora, o Senhor atende para a praga, Faraó endurece o coração, e aí Deus manda outra praga. Então vamos para a terceira praga. Versículo 16. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a sua mão e com a vara feriu o pó da terra, subiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra do Egito transformou-se em piolhos. Imagine tanto. O pó da terra se transformar em piolho. Né? Versículo 18. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio de suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestaram os homens e os animais. Os magos disseram ao faraó: isto é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvir conforme o Senhor lhe tinha dito. Então, gente, nessa terceira praga aqui, Satanás tenta fazer outro milagre e ele não consegue. Por quê?
Ele é poderoso, mas o poder dele é limitado. Ele não é o todo-poderoso como Deus. Né? E aqui, nessa terceira praga, o que Deus está combatendo? Está combatendo os próprios sacerdotes e feiticeiros daquela época que também eram adorados no Egito. Então, quando os magos, né, os feiticeiros não conseguem fazer a mesma coisa, aí Deus humilha eles, né? Porque eles também eram adorados por serem, né, por fazerem milagres, eles eram tidos como Deus, né? Então aqui Deus combate, né, mais um Deus que os egípcios adoravam. Quarta praga, versículo 20. Depois o Senhor disse a Moisés: levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó, quando ele estiver indo às águas. Diga-lhes que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de mosca para atacar vocês, os seus conselheiros e o seu povo e as suas casas. As casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de moscas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de mosca se achará ali, para que você saiba que eu sou o Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal miraculoso acontecerá amanhã. Né? Versículo 24. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio de Faraó e as casas de seus conselheiros, e em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Então, qual que é o Deus aqui que Deus está combatendo? O povo egípcio. Por quê? Porque aqui agora ele faz distinção entre o povo hebreu do egípcio. Porque o hebreu era considerado a ralé, né? Os egípcios que eram os maiorais daquela época. Então eles eram endeusados, né? E tinha um grande Deus, né, que era o faraó, que dominava tudo. Então aqui Deus está, né, fazendo distinção entre Israel e o povo egípcio. Então aqui ele combate a arrogância do faraó, né, por achar que somente os egípcios é que eram os maiorais. Entendido? Então vamos continuar aqui, a quinta praga. Depois o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó, diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó, que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nessa terra. No dia seguinte o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Então aqui Deus está combatendo, né, mais deuses do Egito, que era o Hathor, que era a deusa mãe, né, com forma de vaca, a Apis, que era um deus, né, touro, em forma de touro, o Ptah, que era o símbolo da fertilidade, né, o Minevis, que era um touro sagrado de Heliópolis. Né? A maioria dos deuses, né, tinha uma cara de animal. Então aqui Deus está combatendo e continua combatendo os deuses adorados no Egito. Sexta praga, versículo 8. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: tire um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Eles tiraram cinza do fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés as espalhou pelo ar, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas como os demais egípcios. Né? Então aqui o Deus que Deus está combatendo
é o Hipnote, que é a deusa da medicina, também adorada no Egito. Gente, mas esses deuses que eu peguei aqui são só alguns de milhares de deuses que os egípcios adoravam. Eu só peguei alguns. É a mesma coisa você perguntar para um católico como é que eles lembram de todos os santos. São muitos. Não são? Só que eu lembro de uns 50 no máximo. Mas 50 não são todos. Eu lembro de 50. Então, naquela época, então, os egípcios, por exemplo, se lembrasse de 50 já era bom. Na Bíblia. Né? Quem é que sabe dizer quantos santos existem na Igreja Católica? É porque cada etapa eles Canonizam mais, então a cada ano só vai aumentando. Então, esse último caso mesmo já canonizou mais coisas. Gerações e gerações. e você sabe que demora um tempo, né, para canonizar alguém que já morreu. Sabe qual é a pesquisa que eles fazem para poder tornar aquela pessoa que morreu santa? Descobrir se ela morreu virgem, que a virgindade, né, é que torna a pessoa santa. Por isso que eles fazem de tudo para comprovar que Maria era virgem. Então, nesse dilema todo aí com a novela Jesus, né, da TV Record, né, que eu acho um absurdo a Record dizer que Maria teve outros filhos além de Jesus. E se tivesse, o que faria? Ela não seria mais santa, porque para eles santidade é a virgindade. Interessante, né? Por isso que os padres não podem casar. Por isso que eles têm, né, que fazer lá o voto de celibato, para que quando eles morrerem, né, eles podem se tornar santos. Interessante que se você for olhar, deixa eu ver esse assunto. Que não tem nada a ver, Mas né? interessante que nós somos todos católicos. Porque Catolicismo é uma universal uhum. que muda porque existe o catolicismo canônico. Nós somos a mesma raiz, a mesma igreja, o mesmo segmento. O mesmo nomeado foi o Império e o Reformador. Somos iguais, até o catolicismo somos iguais. É porque todas as igrejas são filhas da Igreja Católica, né? E todas herdaram uma coisinha. Então vamos aqui para a 7ª praga. Versículo 18 do capítulo 9. Amanhã a esta hora enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora mande recolher os seus rebanhos e tudo que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos o seu rebanho e os seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram os seus escravos e o seu rebanho no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíram sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito, caiu granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, todo o homem como animais, destruiu todas as vegetações, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então aqui com a 7ª praga, Deus vai combater outro Deus, que é o Nut, que é a deusa do céu, Ísis, que é a deusa da vida, e Sete, que é o protetor das colheitas. Alguns, né, que eu peguei, porque tem muito mais Deus direcionado a isso daí. Então aqui a gente vê que tinha alguns egípcios que já estavam começando a crer em Deus, né, que quando Deus alertava, muitos deles foram lá, né, e acatou o que Deus tinha ordenado, né, recolhendo seus escravos e seu rebanho. Então vamos para a 8ª praga. Capítulo 10, a partir do versículo 12.
Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em um grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobrirão toda a face do Egito de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores nem nas plantas do campo em toda a terra do Egito. Né? Então aqui com a oitava praga, né, Deus vai combater de novo, né? A Ísis, que é o Deus da vida, e Sete, que é o protetor da colheita, e muitos outros deuses que eles adoravam naquela época. Não quis saber, quis saber de nada. Né? Então aqui Deus vai anunciar, né, a nona praga, antes da décima, né, a penúltima praga, versículo 21. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Né? Então, com essa praga, Deus combateu os deuses Ra, Atem, Atom, Horus, todos eles considerados como deuses do sol. E mais outros tantos também, que eram considerados deuses do sol. Alguma pergunta até aqui? A última praga, finalmente? 10ª praga. Então Deus vai anunciar a 10ª praga, Êxodo capítulo 11. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele o deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Versículo 4. Disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão. Todos os filhos mais velhos do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá entre os israelitas, porém nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Então essa 10ª praga foi diferente, porque nessa 10ª praga Deus não poupou os israelitas. Então os israelitas, para a praga não cair sobre eles tinham que obedecer às ordens de Deus. Né? Então aqui Deus vai instituir a Páscoa. Capítulo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digo a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Né? Então aqui cada família tinha que providenciar um cordeiro para ser sacrificado, e quando fosse sacrificado, o sangue deveria ser passado nos umbrais, né? Nas laterais das portas. Por quê? Porque o anjo da morte iria passar à meia-noite, e a casa que não tivesse esse sangue, ele entraria e mataria o primogênito.
Então aqui, para Israel se livrar dessa praga, tinha que obedecer. Então isso aqui foi chamado de Páscoa. Por quê? Porque Deus providenciou um cordeiro para morrer no lugar deles. Né? O sangue daquele cordeiro salvou a vida do primogênito. Então, a gente comemora a Páscoa hoje por quê? Porque um cordeiro foi sacrificado, um cordeiro morreu na cruz. O sangue dele foi o suficiente para a vida toda, de uma vez por todas. Né? Então, por isso que a gente celebra a Páscoa, que quer dizer a morte, né, do Messias, a morte de Jesus. Né? O sangue dele foi derramado e esse sangue nos salva de todo o pecado. Então, nessa época aqui, o sangue daquele cordeiro salvou todos os primogênitos de Israel. Então, é por isso que se celebra a Páscoa. E esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Alguma pergunta sobre a Páscoa? Então, só para finalizar, versículo 21. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhe disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo de sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior, nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, responde-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todos os primeiras crias do gado. No meio da noite o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. E aqui Deus vai combater o deus Osíris, que é a divindade do faraó, né, que é o doador da vida. Né? Também vai combater Satis e Uto, que é a deusa protetora de faraó. Então, o faraó, ele se considerava um deus vivo. Né? Então, aqui quando Deus mata o primogênito do faraó, ele está combatendo mais um deus que era adorado naquela época. Mas os egípcios poderiam fazer a Páscoa também ou não? Aqui as instruções foi para Israel, e aqui não fala que nem igual a novela fez, né? Que a novela lá tem egípcios fazendo essa mesma coisa e sendo salvo, né? Então aqui fala, né? Aqui no finalzinho, quando eu li aqui, no meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram. E houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse morto. Então aqui está dizendo que não havia nenhuma casa de um egípcio que não houvesse um morto. Então quer dizer que somente os israelitas aqui obedeceram e fizeram. E também para os egípcios, né, sacrifícios era abominação para eles. Era o faraó, ele se viu, achava que estava gerando Esse é o Deus, né? e apelava com Deus, apelava com o outro, e a informação que ele tinha para ele, algo de bom para a vida dele. Algo de bom para a vida dele, para a vida dela.
já vinha percebendo sempre tinha algo bom para ele. Foi uma luta assim grande para ele porque ele não aceitou uma ordem contra ele. Porque pensa como Faraó. Eles têm milhares de deuses. E Israel só tinha um. Né? Então, na lógica dele, por ele ter muitos deuses, então ele estava mais fortalecido do que Israel, que tinha apenas um. Mas ele se deu mal, porque esse um Deus era o Todo-Poderoso. Né? E trazendo para nós, cristãos, às vezes a gente acomoda com Deus, ser nosso Deus, a questão de tudo vai bem para nós, tudo a gente vai fazer de possibilidade, da doença, da alegria, e assim a gente pensa que é essa maré aí, essa onda de nenhum, só que é totalmente diferente do sol, é a todos, vai a todos, já a grande diferença é não ser. Uma das que eu acho legal dessa história, se você não faz essa frase aqui, o poder de Deus em todo momento, em todas as 10 pragas, assim, de forma. Você vê que até no endurecer o coração de Faraó, o próprio Deus que endureceu o coração de Faraó. Sabe, não é o próprio Faraó mesmo, por si mesmo, sabe? Então, Deus mesmo fala que Deus endurecia o coração de Faraó para que ele não libertasse o povo de Israel. Porque, veja só, você olha na primeira praga, né, na cruz, Deus, ele transforma a gente em casados, direção, você olha ali, fala assim, eu vou libertar vocês, podem ir, essas outras 9 pragas não teriam acontecido. O próprio Deus fala assim, eu endureci o coração de Faraó para que a minha glória não pudesse se manifestar a esse povo. Então, se logo no começo o Faraó tivesse liberado, isso não teria sido manifestado para o povo de Israel, assim, tanto para o povo de Israel ver, como para os egípcios também ver que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Né? Então, por isso que Deus fala, se foi o início do coração de Faraó, que Faraó não libertasse eles. Então, quando chegou lá no final, que foi os suaves, né? Esse a morte dos primogênitos, passou agora, depois dessa morte, aí isso aí foi liberado para Faraó, para chamar a Deus. Esse mesmo suaves, porque depois dessa morte, não tem mais como, Deus não quis mais obedecer para essa Faraó, para Faraó liberar. Então, eu vejo a soberania de Deus comigo, a primeira, Também é um juízo, né, de Deus, porque se você ler lá o Apocalipse 7 taças da ira, você vai ver quase as mesmas coisas se repetindo. Né? As 10 pragas ali que vão se repetir novamente, só que agora é com o mundo inteiro. Né? Então é bem interessante porque né, demonstra o juízo de Deus. Né? Então, gente, a lição hoje foi corrida, foi grande, foi chata. Então está terminada. Eu tive que correr porque a lição era grande mesmo. Né? Então, se tiver alguma dúvida ainda, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, né? Acrescentar mais alguma coisa. C.S. Lewis fala que a gente tem que orar não para mover Deus, mas para entender o propósito dele. Às vezes, Deus já tem um propósito, quem vai ser você no lugar? Quem é nós, né? Se a gente consegue entender, fica em paz com o propósito, e desse seu Deus, a gente vai no reino, né? No reino dele. Isso faz a verdade. Encerrar fazendo uma oração pela vida, a família de cada um. Amém? Deus Pai, obrigado, Pai, por esse momento de aprender a Tua palavra, que tem muito tempo o Teu poder se manifestando. Ó Pai, muito obrigado, Pai. Poucas pessoas têm esse privilégio de aprender que as portas, as cadeiras são grandes, numerosas, mas é tudo no tempo do Senhor. Pai, eu quero te colocar a vida do Garcia, Pai, a sua
sua família, seu filho, sua companheira, seus parentes. Ó Pai, abençoa ali aquele lar, a cada vida, a cada luta, que o Senhor possa estar sondando aquele lar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, quero te colocar também a vida do Herbert, seus sonhos, seus objetivos, sua caminhada. Ó Pai, obrigado pela vida dele aqui no nosso meio, Pai. Abençoe sua família, seu compromisso, seu emprego. Ó Pai, esteja com ele, Pai, que é maravilhoso estar um jovem aqui, Pai, no nosso meio, Pai, aprendendo. Quero te colocar a vida, Pai, de cada um aqui, Pai, na caminhada do Senhor, Pai. Pai, eu quero te colocar a vida também, especialmente do Edu, dos seus filhos, da sua companheira, Pai, da sua vida aqui na faculdade, Pai, com os alunos, para ele compartilhar esse teu amor ali na praça aqui, que ele possa cada dia mais refletir a tua glória através do ensinamento da tua palavra, do evangelismo. Abençoa a Priscila, sua saúde, seus objetivos, seus filhos, Pai. Protege eles contra a força do mal, Pai. Protege, porque o Senhor é o Deus dos deuses, Santo dos santos. Quero te colocar a vida do Demose, nessas idas e vindas ali, Pai, no emprego, protege eles ali, Pai. Ó Pai, abençoa a minha família, a Núbia, minha mãe que está passando esses dias aqui, a Bruna. Muito obrigado por esse momento. Aquelas pessoas que queriam vir aqui hoje, não teve jeito, mas o Senhor sabe, o Senhor é o Deus que sabe tudo. Obrigado, Pai. E as portas sempre estão abertas aqui para compartilhar teu amor. Venha abençoar a semana de cada um, no trabalho, no estudo, na família, nos lares, que nossas expectativas aqui, Pai, de ter alguma coisa, de ter o que é carnal, que a maior vitória está com o Senhor, para a honra e glória do teu nome. Nos leve em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, o Nick Melt, eu também vou, todas as minhas aulas, cada bloco que eu dava essa semana, eu vou deixar um cartaz aqui. Legal. Ensino, tal, ensino, cada bloco. Eu olho quase todo bloco essa semana. O bloco gosto do outro, que lá, vai deixar o calor. E um adesivo também para pegar. Aí daqueles que não vier. Aqui é o microfone que levou. O seu tá aqui, ó. Toma, já foi. Já não? Hã? Não tem mais, eu posso deixar aqui. Vou só aqui, ó. Toma caceta do outro? Toma não? Nós estamos 3 anos. Mas hoje o seu tá usando mais. Essa semana eu vou ver se eu tiro o fogo. Vou pensar que eles podem gravar as instaladas. Não, o seu não. Fica ali seu grave para no 4. Porque geralmente a gente coloca 3. Talvez o grave 4 ou 5. Porque a gente seja 3 músicas e cada aí. E aí tem um toque, e aí foi um sacote, na verdade. Só tá usando o padrão mesmo. Tá usando o padrão mesmo. Manda o comprei pra nós tocar as mesmas músicas. Prepara para o porque assim, por exemplo, vamos preparar essas músicas para o fim agora. Geralmente as músicas que a gente toma no mar, geralmente é o quê? Eu vou lá, porque não tem que buscar uma máquina. Eu falo, você que são brasileiros, que é um pouco mais gordo, né? Então, assim, geralmente as músicas que eu coloco lá, eu já penso sempre
você segue essa Desculpa a peça aí, gente. Tenha uma semana abençoada. Amém. Desculpa a peça aí. Tchau, prazer, viu? Fortalece ele aí, Bora, bora. Fortalece. Aí eu vou ver. Ô, Já grava, já. olha, eu comprei um drone. Eu abri uma. Na verdade, eu dei 5% trabalhar com. E aí, Nicolas, leu João referencial. João 17 lá que eu te falei ou ainda não teve tempo ainda? Ainda não teve tempo, não? É, João capítulo 17, lá que fala de Judas Iscariote, você lembra que você me perguntou se Judas. Aí depois, quando você tiver um tempo, nós vamos você lê pra você. Eu estou estudando no doutorado. Então, nós vamos falar. Aí depois, é você tentando, é você ler esse capítulo, você vem cá, é sobre isso, sobre essa parte. Essa parte Na né? Que você verdade, foi. eu ensino navegação para tranquilo. Chega, assim. O negócio é eu tenho que comprar 2 sensores, um vermelho e um termal. Sei. Porque assim, hoje tem uma febre de drone, mas os caras nem sabem o que fazer, sabe? Não, e é até perigoso entrar em conflito com a espaço aérea, né? Na verdade, ela trabalha mais com campo, né? Nesse caso, não quer mexer assim. Por quê? Tem que comprar um drone assim. Estudar um helicóptero. Foi olhar um drone. Ele quer Cara, deixar ela, entendeu? quinta passada, velho. Não, depois eu fui terça-feira, fui na casa do cara. Aí eu meio sabe? Aí, ele queria um Phantom 3. Aí eu falei, não, vamos ali na rua. Eu tava ali na Santa Isabel, eu tava feio na Santa Isabel. O cara subiu à noite. Eu só olhando no vizinho. O bicho foi lá no ponto e voltou. De noite. 2 vezes ele perdeu o sinal. Aí ele volta. Volta. E de cara, fiquei assistindo, cara, que loucura, muito alto. Eu falei, não, vai dar noite, tá perigoso. Eu falei, não, não tem problema não, não sei o que. Aí tava contando a história, ele tem aquele paraquedas com motor. Ele mostrou lá o paraquedas dele, paraglider, assim, com motor de ações. O bicho saiu daqui de Arara, lá no Corumbá 4. Lá até perto de Brasília e volta. O bicho é muito, ele é produção militar. Aí esse ela tá no jornal, velho. Ele tomou umas cachaças e foi esse paraglider, sabe? Aí lá em cima ele foi fazer um espiral, desmaiou. Alguém no barco lá. Aí estava passando o cara de lancha, viu ele cair lá, tirar ele, fizer massagem. Que perigo, quase passou dessa pro melhor. Isso aqui é bom. O cara é muito doido. Tem muita gente Aí tá vendendo, tem um joelho louco. Aí eu não comprei dele porque tinha um trincado. Eu tô no grupo de drone, os caras não. Vou parar de gravar, tá? Pode, dá um stop. Top. Pode dar um problema.